boa tarde, meus amigos. Estamos hoje num lugar diferente, numa situação diferente, mas num prazer enorme. Estamos com o padre José Augusto, 89 anos, 55 deles dedicados ao sacerdócio. Padre, como é que você está? Tudo bem com o senhor? Mais ou menos bem. Mais ou menos bem. 55 anos dedicado ao sacerdócio. É uma vida. Muita gente nem vive isso. Né? Ao longo desses 55 anos, passou por quantas paróquias? Só esta. Só 55 anos aqui dentro. Desde 1971. Me ordenei em 1968, Dom Helder, e em 1971 fui nomeado para cá. Ao longo desses anos, o que mudou na paróquia? Mudou muito, o bairro mudou completamente, totalmente. A residência não existe praticamente paroquianos morando aqui. É um bairro inteiramente comercial. E, sendo assim, o fluxo de gente na igreja diminuiu. Diminuiu muito. Agora está voltando um pouco, depois dessa obra de restauração da igreja. O senhor deixou o sacerdócio aqui na igreja quando? O senhor Eu estou aqui ainda. Ainda continua aqui? E sem previsão de parar? Não. Estou apenas colaborando agora com o padre que está ajudando aqui, o padre Davi, que está acima da frente da paróquia, e eu estou ao lado para ajudar, morando no mesmo lugar. Uma pergunta que eu tenho feito em todas as igrejas que a gente tem passado para esse documentário é sobre o jovem. O jovem, de modo geral, ele tem sumido das igrejas. O senhor concorda que isso tem acontecido? É mais ou menos isso. Mas quando eu cheguei logo aqui, havia um grupo de jovens ainda aqui. E trabalhei muito tempo com um grupo grande de jovens. Agora, atualmente, não. De modo geral, os jovens estão muito afastados da igreja. Mas, ao mesmo tempo, há movimentos na igreja, no Brasil todo, que arrebanha muito jovem. É só ver pela televisão, pela Rede Vida, pelos canais católicos da televisão, grupos e grupos de pastoral com jovem, pastoral de carismáticos, vários nomes, né? Mas de muitos jovens. Porque o que a gente tem visto nas igrejas em geral é que realmente a juventude, por conta da internet, por conta da evolução da tecnologia, tem se afastado um pouco das igrejas. E até aquela tradição de que o pai e a mãe traziam a criança para a igreja tem diminuído também. A gente vê muito pai e mãe sozinho, né? Que criança hoje tem vontade própria, né? Não é tanto isso não, é falta de autoridade do pai e da mãe. Depois o pai e a mãe não são latão de igreja. Batizam os filhos por batizar, mas não dão educação. O que a igreja sente, os bispos, os padres sentem, é que os casais, com raras exceções, batizam os filhos, chamam um casal para ser padrinho, que não adianta nada, apenas por amizade. Quando, ao batizar uma criança, os pais se responsabilizam diante da igreja de dar uma educação cristã. Mas eles não têm nem para eles. Então querem batizar porque é uma questão cultural. O menino não batizado, vão chamar ele de pagão na escola. Ele não gosta desse nome. Então batiza. Entendi. Você não é batizado não? Não, então você é pagão. Então é um palavrão que o pessoal não quer aceitar. Aí batiza. E lá fica o registro na igreja e o pai não dá nenhuma orientação. O pai não é exemplo de vida cristã para aquele filho que ele batizou. Isso é que a igreja está sentindo muito. Então, ao momento, existem vários movimentos de jovens na igreja, muitos mesmo, arrebanhando muitos e muitos jovens de famílias que tinham o nome de cristão só como fachada. O senhor acredita também que o fomento às outras religiões tem tirado também um pouco da Igreja Católica? Certamente, sobretudo no Brasil, porque o brasileiro é carente, pobre, muitos na miséria, e querem milagre de repente. A igreja não promete isso, que a igreja não faz.
faz esse tipo de comércio. Então qualquer Valdomiro aí da vida tá faturando muito bem. Separou-se da Igreja Universal, botou o nome de Universal, porque é a mesma coisa que católico, para fazer o mercado dele. O Valdomiro rompe com Edir Macedo, faz a dele. Lá ele inventa um bocado de coisa, e o pessoal carente, que não tem plano de saúde, que é psiquicamente pequeno, procura esse pessoal. Quem prometer milagre, cura, e pode partir para essas igrejas. A igreja não vai garantir isso, não. E as pessoas procuram muito a igreja para pedir, né? Quer pedir emprego, quer pedir casa, quer pedir a saúde que foi embora, mas ninguém vem para agradecer, né? Agradecer o que tem, o que Deus permitiu que tivesse, né? Infelizmente. Em relação ao entorno da igreja, o senhor viu o bairro crescer, viu o bairro se desenvolver e viu o bairro também encolher. Sim. Né? O senhor refere isso a quê? Por que aconteceram tantas mudanças no bairro? Mudanças pelos prefeitos querendo abrir avenidas, e mudança de paroquianos para outros lugares mais residenciais, que aqui é centro. O centro, como Praça da Independência, aqui em São José, tornou-se um bairro completamente comercial. E de passagem, né? Então, com a abertura da Dantas Barreto, com Augusto Lucena, saíram da família, na hora, 200 famílias. E muita gente vai se mudando, morando em outros lugares mais residenciais, onde tem mais condição de serviços para eles. O prefeito atual está querendo fazer uma revitalização, mas não acredito muito, não. E ao longo desses anos, a igreja mudou em alguma coisa? Acompanhou as tendências? A igreja como tal, sim. Agora, cada paróquia tem sua característica, né? Aqui, ele foi sentindo que os paroquianos, chamados paroquianos residenciais, não existiam mais. E poucas pessoas. E atualmente, quem vem para a missa do domingo, são tudo pessoas de fora. Que vem porque a igreja está sendo restaurada, outros é por causa de São José, outros é por motivos psicológicos. Vem para a missa aqui. Atualmente, tem vindo um pouco mais de gente, depois que a igreja está ficando restaurada, vem por curiosidade para ver como está a igreja. Eu nunca tinha entrado nessa igreja. Nossa equipe estava visitando as igrejas como uma visita técnica para conhecer, ver o que aqui ia precisar. E quem passa na frente dessa igreja não tem noção da grandiosidade dela. Ela é do estilo neoclássico. Foi a pedra fundamental lançada em 1844. Foi lançada a pedra fundamental, passaram 20 anos construindo. Foi o bispo local, o bispo Dom eu nunca decoro o nome desse pessoal, não. Dom João da Purificação, Perdigão, lançou a pedra fundamental no dia 2 de maio, e em 1845, foi colocada a pedra fundamental, criada a paróquia em 1844, criada a paróquia, a pedra fundamental em 1845. Em 1864 foi inaugurada a igreja. Foram 20 anos de construção. Fizeram muito grande porque naquela época era realmente totalmente habitado aqui, né? O bairro era totalmente habitado, com Rua Augusta, Rua das Hortas. E Augusto Lucena, quando abriu a Dantas Barreto, abriu desde o Carmo, da Praça do Carmo até a Praça Sérgio Loreto. Foram 200 famílias na hora para sair. Depois vai se tornando muita gente que ficou na Rua Augusta e na outra rua, foram se mudando para outros bairros que ofereciam mais condição de vida. Sim. Tiveram a belíssima ideia de fazer esse camelódromo que não deu em nada, só criou problema.
foi uma ideia de Jarbas Vasconcelos, e hoje em dia é um problema seríssimo. É um lugar morto de gueto, né? A marginalidade tomou conta ali. Então o bispo criou essa paróquia. Quando foi em 1994, foi o sesquicentenário, 150 anos. 150 anos. Nós já estamos caminhando para 200 anos. Agora, o que atualmente está acontecendo é a restauração da igreja, do prédio, que eu não contei com paroquiano nenhum. A história do dízimo, que os católicos têm também a obrigação de dar o dízimo, não é 10% que a igreja cobra, deixa a critério do católico. Você dá como puder. Então, os que podem dão muito pouco. Então, eu não tinha condição nenhuma de endireitar o telhado daqui da matriz. Então, eu fiz um apelo ao grupo da Moura de B. Se a Moura de B não tivesse assumido este trabalho, o telhado já tinha caído em cima das pessoas, porque já estava com goteiras, as goteiras estragando as pinturas que tinha por dentro. Então eu devo à Moura de B, que fez mais do que eu pedi, porque eu pedi a restauração do telhado, eles fizeram. O telhado está intacto, eles até me disseram: padre, agora por mais 200 anos. E desceram para o prédio e estão ainda restaurando. E pelo que eu vi, está bem adiantado, né? Está bem, mais ou menos adiantado. Tem muita coisa ainda para fazer. Aqui mesmo tem o forro, pintura ainda desse salão. Aqui já é uma segunda parte, né? Primeiro vão finalizar lá dentro na nave. Né? Eles vão estar fazendo por etapas as janelas e tal. Parabéns ao Grupo Moura do B pela iniciativa. Devo a Moura do B. É ele que se empenhou por causa da grande mudança que vai haver no bairro, dos prédios que já começaram aqui na avenida e que vão construir aqui atrás da matriz, mas não é mais para o meu tempo. Prédios que vão fazer moradias. Aí poderá, então, reabitar um pouco a paróquia daqui a não sei quantos anos. Se bem que a área do Estelita aí já está bem adiantada, né? Já está bem adiantada. A área de lazer estão fazendo, já tem 2 prédios levantados. Essa área vai voltar a ser reaquecida. E precisa de moradia, precisa de gente morando para o bairro pulsar, né? Voltar. Pode ser, vamos esperar. Não é mais para mim, não. Ao longo desses anos de paróquia, o que lhe deixou feliz e o que lhe deixou triste? Eu nunca fiquei triste com nada, não. Que bom. Sempre me senti muito feliz. Nos momentos difíceis, nos momentos de festa, de participação das pessoas. Sempre muito feliz, com muito cuidado em aplicar aqui pela liturgia o Concílio Vaticano II. Foi quando eu cheguei para aqui, estava no auge o Concílio Vaticano II, e a minha preocupação era que o povo entendesse cada vez mais a igreja por meio dos sinais litúrgicos, que é uma riqueza, é uma didática enorme da igreja para os fiéis, participar da liturgia. Então, a minha grande preocupação era fazer a paróquia muito mais litúrgica, e não me preocupava tanto com essa pastoral disso, pastoral daquilo. E às vezes para o coque, que ainda tem aqui o bairro, que pertence à paróquia, celebrava lá com o pessoal, e participando. E o coque está aí como um grande desafio, né? O senhor acha que no mundo que a gente vive hoje, as pastorais ainda têm uma influência muito positiva? Tem, muito grande, muito grande, muito grande. Todo tipo de pastoral. Explica para a gente, para o nosso público que está assistindo, o que é uma pastoral. A pastoral é um trabalho de grupos, que tem pastoral familiar, pastoral da juventude, pastoral da família, pastoral com a educação das crianças, com a catequese de criança, com doentes. Então, se divide para ser diversas pastorais para atendimento aos doentes, pessoas para visitar os doentes, para atender as crianças da paróquia quando tem quando ela é habitada, e a catequese das crianças que prepara para
batizados para a primeira Eucaristia, da primeira Eucaristia para o sacramento do Crisma. Então, isso são pastorais que se organizam nas paróquias com grupos de pessoas leigas, já bem instruída, bem esclarecida, vão levando essa criança que foi batizada para a primeira Eucaristia, ensinando o catecismo da Igreja Católica e todas as pastorais, sobretudo agora com o Papa Francisco, que ele quer as mulheres como catequistas. As catequistas que nós tivemos aqui na paróquia, muito boas, prepararam muito tempo as crianças daqui, quando tinha criança aqui. Então, há diversas e diversas pastorais com muito êxito. Quem acompanha percebe, sobretudo pelos canais Rede Vida e os canais católicos da igreja. Tem várias e várias pastorais. Bacana. As missas aqui acontecem, agora não porque está tendo reforma. É somente no domingo às 10 horas da manhã. E o senhor está ministrando as missas? Sou eu e outro padre. Que bom. Ainda há o hábito de visitar hospitais? Ah, sim. Hábito não, um dever. O senhor consegue visitar ainda hospitais? Eu não estou conseguindo tanto mais hoje em dia. Mas o padre sempre é chamado. E às vezes a gente vai chamado para a casa do doente mesmo. Então ainda tem essa estrutura de visitar as famílias? Às vezes vou de vez em quando. Ultimamente eu já não estou podendo muita coisa. Com meus 89 anos já dei demais. Eu acho que ninguém que está aqui nessa sala chega aos 89 anos com essa vitalidade que o senhor tem, viu? Eu lhe garanto, e eu falo por mim. Chega não. É o ar da bacia do Pina. Me diga uma coisa. A gente trabalha muito desenvolvendo o lado histórico das igrejas, né? Tem alguma passagem histórica que o senhor lembre, algo importante, que foi relevante na história dessa igreja? Que lhe vem à memória? Não, acho que as coisas... Porque a gente visitou, por exemplo, a igreja de Boa Viagem. Ela tem uma passagem muito curiosa, porque ali foi um terreno de doação. Muita gente não sabia que começou do Pina à Piedade. Aquilo tudo era terreno da igreja. E hoje é um dos bairros mais fortes e ricos da nossa cidade. E já o seu bairro aqui, ele empobreceu, virou um bairro de comércio, digamos, de segunda linha, né? E agora as construtoras estão reerguendo o bairro aqui no Estelita. Então, isso projeta para frente um público para frequentar essa igreja, um novo público, né? E como é que o senhor vê isso aí? O senhor acha que daqui a uns 10 anos, 5 anos, a igreja volta a ter seu referencial, o seu esplendor? Isso eu não posso imaginar, não. Sei que não é mais para mim. Que daqui a 10 anos eu já estou com 100 anos, né? E vamos comemorar seus 100 anos. Isso tudo é para a geração nova que está vindo. O bairro vai mudar muito, se mudar, e pode ser que permaneça por muito tempo comercial, como centro do Recife. Paróquia de Santo Antônio, na Praça da Independência, não tem paroquianos ali. Tem muitas igrejas, Carmo, Rosário dos Pretos, a Conceição dos Militares, mas quem frequenta aquilo? Quem está de passagem, sem nenhum compromisso, sem nenhum engajamento, sem nenhum trabalho pastoral, sem pessoas de catequese, para catequista, para cursos bíblicos. Não tem, porque não tem pessoas residendo ali. Virou um prédio perdido numa rua. A fé, ao longo dos anos, mudou? Bem, mudou nesse sentido dessas novas igrejas que chamam de igreja, que tem surgido, e é uma fé que fede mais. Que não é propriamente fé, é uma procura para que Deus resolva as suas necessidades. Então tem alguém ali que oferece. Então ele vai lá. Ele não tem estrutura religiosa, não tem embasamento do catecismo da igreja, não tem... São poucos os que têm um conhecimento bíblico, litúrgico,
Então, essas pessoas, sobretudo da periferia, nossas camadas mais pobres, eles estão necessitando, eles querem um lugar para morar, eles querem comer, querem se vestir. E quando vem uma doença, eles não têm condição de se tratar. Então, esses homens que tem aí, de todas essas igrejas que estão surgindo, eles vão atrás de um milagre. Como eles mesmos dizem na televisão, milagres, venha que você vai ver milagres e milagres. Comece de milagres. É um uso de Deus, para resolver o problema pessoal das pessoas. Usam o nome de Deus. É tornar a fé mundana, né? Não digo tão mundana, não. Muito religiosa nesse sentido, mas o pessoal sem conhecimento bíblico, sem conhecimento da igreja, por necessidades, doenças, problemas psíquicos, e oferecem. Agora, para a igreja católica, a gente não vai dizer, porque seria mentir, não é? Venha para a missa que você vai ter um milagre. Não vai dizer isso. Não vai enganar as pessoas. A gente, pelo contrário, se você... o que a igreja ensina é isso. Você é pobre, deve encontrar nos católicos pessoas que lhe ajudem, que lhe dê um emprego, que lhe ajude na sua casa, que está com fome e precisa de pão, que dê de comer. Mas não vai esperar que os anjos vão trazer esse pão, né? Mas eles prometem isso. Venha que você vai ter um milagre. Muita gente fala que durante a pandemia foi um teste de fé para as pessoas, que as pessoas estavam tornando o planeta cada vez pior, destruindo tudo. Como é que o senhor vê a pandemia? Foi simplesmente um vírus, uma doença comum, como já teve tantas outras ao longo da história da humanidade? E virão outras. Eu vivi aqui o momento da pandemia, foram 600 mil brasileiros faleceram. É muita gente. É muita gente. E não estamos livres de um outro não. Sobretudo nessa mutação de culturas e de essas viagens, idas e vindas para outros países. Intercâmbios, né? Esses intercâmbios provocam, como provocou agora em Paris, uma peste de percevejo por causa do verão. A cidade foi empestada por percevejo por causa de... Os parisienses saem muito para outros lugares e quando voltam, trazem às vezes essas coisas, como também agora o mosquito da dengue, também empestando Paris por causa da época do verão, onde o pessoal sai muito e quando volta, traz essas coisas. Então, não tem nenhum caráter bíblico, as coisas estão acontecendo, o mundo vai acabar. Não. É da evolução do ser humano mesmo, né? Faz parte. Para a gente finalizar... Eu não sei se Deus criou para acabar. Deus criou para aperfeiçoar. E essa história é tudo para causar medo nas pessoas, que é o fim do mundo. Que Jesus vai voltar, vai. Mas ele não disse nem dia, nem mês, nem hora, nem tudo. Mas eles afirmam que se prepara que ele vai voltar, como se tivesse a porta batendo. Isso, a vinda do Senhor, sim. Isso acontecerá, isso é bíblico. Isso está na teologia da igreja. A vinda gloriosa do Senhor. É só pegar o livro do Apocalipse e se percebe tudo isso, e mesmo nos evangelhos. Mas o que é básico da igreja é evangelizar. Isso é dizer às gerações que vão passando o grande recado de Deus para essas gerações. Isso chama-se evangelizar na igreja. Por isso que o Papa Francisco realizou esse sínodo, onde ele quis ouvir opiniões diversas e quer ver o que é que o mundo diz sobre a igreja, para ele fazer algumas mudanças que são precisas, não mudanças dogmáticas, mas mudanças pastorais. Então o sínodo foi para ouvir, reuniu, não é só de cardeais, mas de leigos e de mulheres também.
e mulheres dentro da pastoral da igreja, sendo catequistas. E agora eu soube que podem nascer diaconisas da ordem do diaconato às mulheres também, que é reservada somente aos homens. E talvez com algum tempo, comenta-se até o presbiterato para as mulheres, o sacerdócio. Mas como Jesus escolheu só os apóstolos, a igreja sempre manteve o sacerdócio para os homens. Mas a função da igreja é evangelizar. Então se evangeliza de várias maneiras. É anunciar o recado de Deus nos evangelhos e fazer com que as pessoas se voltem para Deus. Tenham Deus em suas vidas, sua maneira de viver. E o grande recado é um recado que é difícil, mas que é possível porque Deus dá a graça. Deus propõe coisas até difíceis para o ser humano, mas Ele dá a graça de realizar. Como o evangelho de domingo passado, ele dizia claramente para quem quisesse ouvir, fariseus, judeus, amem o próximo como você ama a si mesmo. Queira para o outro o que você quer para você. Se alguém lhe ferir, esqueça e faça o bem por essa pessoa. Isso é evangelho. É isso que a igreja quer. Mais do que festa e quermesses, etc. Fazer as pessoas entenderem este recadinho do evangelho. Amem como eu amei vocês. Como foi que Jesus nos amou? Foi até a cruz. Não reclamou um só momento. Assumiu tudo. Amem como eu amei vocês. Esse foi o recado do evangelho de domingo passado. É difícil? É. Mas é possível porque ele garantiu que dá a graça. Este é o primeiro, ele disse, é o primeiro e o último mandamento. Amem como eu amei vocês. Não é fácil, não. Não é fácil. Exercite a empatia todo dia. 24 horas no ar. Nós temos aqui uma coisa original que não tem nenhuma igreja daqui do Recife, é a Via Sacra. Eu vou falar da Via Sacra. Porque aqui é um poema em lugar de imagem. Cada Via Sacra, a Via Sacra sempre são 14 estações. Aqui são 15. Essa Via Sacra foi um poema de Débora Benan. É uma coisa lindíssima o poema dela sobre cada uma dos quadros da Via Sacra. Então coloquei aqui, são 15. Ela colocou 15 porque ela fala da ressurreição. As Vias Sacras tradicionais terminavam com a morte. Ela completou 15 falando da ressurreição. Se Cristo tivesse ressuscitado, seria quando? Como ele ressuscitou, então ela colocou a 15ª estação. Ela até disse no poema: a terra não quis embalar tão nobre sonho. Então ficou original essa Via Sacra. Brenan colocou a cruzinha que eu mandei botar e o raminho. Ah, é trabalho de Brenan? É, foi queimado em Brenan. Elas estão numeradas, né? São numeradas, cada uma. Algumas são 15, né? Primeira estação. Se diz a tradicional, Cristo carregando a cruz e tal, tudo aí, a pessoa que vai fazer deu um poema. Aí se medita um pouco. A Via Sacra não é uma coisa tão litúrgica, você pode fazer de várias maneiras, de 15 estações, depende de você. Eu andei na Terra Santa, no caminho onde Jesus
Não fez via sacra, não. Foi andando, caminhando, né? Ele passou por ali, né? Nós fomos caminhando, em locais ainda quando ele parou com a cruz. Mas via sacra é livre, né? Qual foi seu sentimento? Na Terra Santa foi muito forte. Sobretudo quando eu entrei no túmulo onde ele ressuscitou. Muito importante. E é uma coisa que todo mundo tem a possibilidade de experimentar, né? Agora está com essa guerra aí, mas espero que não chegue lá para cima, não. Fique lá em Gaza mesmo. E que acabe logo, né? Que acabe logo. O que mais que a gente tem de características aqui importantes dele? É somente isso, é estrutura dele. É isso aí. Débora Brennan. Anota, viu? Débora Brennan. Ela é a mulher de Brennan. Mulher ou filha? Filha de Brennan. Acho que é filha. E qual foi a última reforma que a igreja sofreu antes dessa? O senhor lembra? Pequenas reformas. Muito pequenas. Só manutenções. Manutenção. Eu fiz uma grande reforma aqui quando mandei restaurar essas janelas que eram pintadas de amarelo. Agora eles estão passando um verniz, etc. Eu cheguei aqui, isso tudo era pintado de amarelo, essas portas. Eu achava uma coisa meio esquisita e mandei restaurar. E o diretor do Patrimônio Histórico achou maravilhoso, me parabenizou por isso e tudo. Agora isso com a ajuda das quermesses do pessoal, né? Para pagar o homem para fazer o trabalho. Até porque é um serviço que não é barato, né? Não é barato. Então, restaurei essas janelas. E esse arco aí, como você vê aqui, a janela aberta, ela forma uma cruz. Então, quando eu cheguei aqui, esse vitral dessa curva era tapado com as tábuas. E era o quê? Por medo de invasão? Era o quê? Não, ele disse que era para escurecer mais a igreja, porque a vigília pascal era celebrada de manhã naquela época. A claridade devia ser muito forte. E a claridade era muito forte. Então eu mandei tirar todo o madeirame e deixei aparecer a janela como um todo, né? Respeitando a linha da igreja. Aquela parte de cima é usada em quê? Não é usada mais nada. Certamente, na época, o coro que cantava aqui ia lá para cima, o órgão estava lá em cima, e talvez gente fosse lá para cima, se tivesse superlotado essa igreja. Não sei em que anos. O senhor não pegou nenhuma época? Não, gente, quando eu cheguei, já não queria mais que ninguém fosse lá para cima. Não precisa, hoje não se faz mais uma coisa dessa. Não só por questão econômica, como também não há necessidade de botar o povo lá em cima. Casamentos aqui se fez muito? Atualmente não. Faz uns 5 ou 6 anos que não há casamento, porque a igreja, as noivas querem muito enfeite, muita coisa, e aí não tem condição de casamento. Mas é uma igreja tão bonita. É uma igreja bonita e agora com a reforma ela vai voltar ao seu tempo de glória. Pronta para aparecer casamento, agora tem que ter cuidado com as noivas, que elas querem enfeitar demais, né? A vaidade, né? Ao longo dos anos, com o empobrecimento do bairro, tiveram problemas de arrombamentos, de furtos? Aqui houve há pouco tempo os andaimes que estavam aqui do lado de fora, lá do lado de lá. Teve um camarada que subiu no andaime, saiu naquela janela que os rapazes que trabalham aqui deixou aberta. Danou-se. Ele desceu a escada e levou uma caixa de som azul. Viu que astúcia? Agora, não sei como ele subiu e desceu do andaime com essa caixa de som nas costas. Aqui na entrada tem um local dos ossuários, eu fiz aqui. Que ajuda na manutenção da igreja, né? São todos comprados e eles pagam anualmente, no dia de finado, eles, durante o mês de novembro, eles fazem os pagamentos Aqui é os ossuários. dos ossuários. Eles estão limpando para o dia de finado.
é a primeira que eu vejo água benta. Eu coloquei ali os da minha mãe. Ali. Sua família é de Recife? É daqui, Recife. Aí ficaram de um lado e do outro os ossuários. Por que o sacerdócio? O que é que lhe fez virar padre? É uma coisa que eu pensava desde menino. Eu comecei a ajudar a missa em latino, e aqui em Largo da Paz. E era muito criança, tinha uns 10 anos por aí. Mas não pensava, eu não sabia nem como era a vida de padre. Eu admirava o padre que eu tinha lá, Monsenhor Elísio e o padre Júlio, eram 2 irmãos. Eu admirava muito, e ele achava que eu ajudava a missa muito bem, assim, porque minha mãe era muito zelosa por isso. E o que era interessante é que ele nunca me vestia de coroinha, o padre, não queria não. Eu tinha vontade de vestir aquela roupa de coroinha, mas ele aqui não. Usava sempre uma roupinha, minha mãe um paletózinho, nunca deixava eu ir de manga de camisa ajudar a missa. Minha mãe era muito zelosa pela igreja. Bom, depois eu fui para a escola de Dona Cláudia, que é muito educado. A coisa amadureceu, foi depois que eu passei 4 anos no Colégio Diocesano de Garanhuns, interno, e eu pensei no seminário. Admirava muito, tinha vontade e sabia um pouco mexer nas cerimônias e tudo. Sempre fui para a liturgia, meu forte era a questão litúrgica. E isso no seminário foi assimilando que era necessário. E foi ordenado? Fui ordenado em 68. De Dom Helder eu recebi todas as ordens. Ainda recebia a tonsura. Antigamente os padres usavam a tonsura. Era admissão ao sacerdócio. Dom Helder cortou meu cabelo e tal. Quando ele chegou logo aqui em 64. Aí depois eu recebi 4 ordens menores. Depois o subdiaconato, foi aqui, em Dom Helder. Depois o diaconato e o presbiterato de São Pedro dos Clérigos. Aí a gente vai crescendo, no seminário, foram 6 ou 7 anos de seminário. Aí fui visitar meu diretor lá do Colégio Diocesano. Sempre muito feliz, sobretudo pelo aspecto de passar para o povo a beleza da liturgia da igreja. E é a única igreja que tem uma liturgia. É a igreja latina e a ortodoxa. A liturgia é uma beleza. Porque essas outras igrejas não tem liturgia nenhuma, não é? É um homem de paletó e gravata e tal, e quando a igreja tem as vestes que usa como no Antigo Testamento. É uma igreja que vive de oratória, né? Apenas o discurso. A igreja católica tem uma tradição de... Esse setor aqui é o quê? Esse lado de cá. São ossuários também. Também? Também, um lado e do outro. E já botaram essas flores aí para... Porque dia de finado não se enfeita a igreja, né? É tudo muito sóbrio. Só no local dos ossuários que se bota flores. Aqui embaixo está o antigo pároco daqui, Monsenhor Manuel Barreto. Grande pai, há muito tempo aqui. Foi antes do senhor? É os ossos dele aqui. Ele era o pároco daqui antes do senhor? Foi pároco daqui bem antes. Eu era seminarista ainda. Ao longo desse tempo todo, ministrando o sacerdócio, pensou em desistir? Pensou em parar? Eu? Sim. Não. Sempre foi apaixonado pelo que faz? Sempre. Porque o senhor fala com a paixão, que é difícil a gente encontrar. Eu sou apaixonado pela causa que eu abracei. Em algum momento da sua vida, o senhor disse, não, agora eu tenho certeza que Deus existe. Ou isso foi desde de garoto? Desde pequeno. Sempre teve essa convicção. Muito isso pra gente. Deus existe, Ele está aqui. Claro. Sobretudo a educação que eu recebi de minha mãe. Uma vez eu ia saindo para ajudar a missa, e eu só de calça e camisa. Minha mãe disse, volte. Você não vai para o eito, não. Você vai ajudar a Santa Missa. Põe seu paletózinho. Respeito, né? Respeite. E quando eu celebrava, ela estava lá nos bancos da igreja olhando para eu não olhar para trás. Era muito exigente, né?
E tudo era com a Eucaristia, Jesus na Eucaristia, no sacrário, como está ali. Aquela luz é noite e dia acesa, dizendo que ele está ali no sacrário. Então, cresceu muito em mim. Depois de padre, então, ela se sentiu uma mulher realizada. É uma realização para a mãe, depois né? Que o Dom Helder foi muito incentivador disso, né? No seminário ainda. Essas pinturas todas foram todas comprometidas com a goteira, as grandes goteiras do telhado, né? Terrível. Foram momentos difíceis para nós aqui. Eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Botava os bancos para um lado, para o outro, caía goteira. Aquela imagem ali de Nossa Senhora caiu todinha na goteira. Meu Deus. Essa pintura do presépio também, foi tudo restaurado, né? Eu não tinha condição de fazer trabalho desse jeito. Aqui na passagem do ano eu coloquei a placa. A passagem do jubileu. Porque aqui na frente tem uma cruz do ano de 1900. Cruz de ferro, fizeram na época. Aí no ano 2000 fizeram esse símbolo aí. Foi para o Brasil todo, o mesmo símbolo, né? Ao longo desses anos, muitos párocos já passaram pela sua paróquia. Muito. No livro de tombo tem muita gente. Já existiu algum deles que fez um ato de fé e de amor que lhe surpreendeu? Alguém que já tenha feito algo extraordinário, tenha vivenciado ou alcançado uma graça extraordinária que o senhor tenha presenciado? Os que eu conheci não tão de perto, o Monsenhor Manuel Barreto, que era muito querido. Ele tinha um irmão que era pároco aqui, Padre Carlos Barreto, e o Monsenhor Barreto, que era uma figura de chamar a atenção. Eu conhecia pouco, porque vinha pouco aqui, não era seminarista ainda, mas eu me lembro de uma coisa que fico contando na minha história, que eram sinais. Depois é que eu fui percebendo que eram sinais. Quando eu estava estudando no Marista, fazendo curso de admissão, tinha 11 para 12 anos, fiz toda a admissão no Colégio Marista, e morava, minha mãe tinha ido ao interior e me deixou com os primos aqui na Rua de São João. Eu ia todo dia para o colégio, voltava. De noite, eu não tinha para onde ir, eu saía pela Rua da Concórdia e me lembro que eu vim aqui. E me sentei no último banco daqui. E o pessoal estava celebrando o mês de maio. Eu fiquei olhando. Quando cheguei lá, você estava onde? Eu fui lá na igreja, estava vendo o mês de maio. Só. Quer dizer, eram sinais. Por quê? Depois de muito tempo, já na França, eu estudando lá, passei 3 anos na França estudando, nós fomos para éramos 6 colegas, nós fomos enviados para a França para ser de uma congregação. O abade não quis receber a gente, achou que não precisava, etc., e mandou a gente para outro mosteiro, lá no norte da França. Nessa ida para o outro mosteiro, foi um dia de domingo. Ainda passamos 3 dias nessa abadia. O noviço ficou querendo muito que a gente ficasse, etc., para ter noviciado com a gente. Mas o abade não queria, mandou a gente para outro mosteiro, de Cisterciense, no norte da França. Bom, mas nessa mudança, o abade colocou um carro à disposição para levar nós 6, éramos 6 colegas, para a estação de trem. Enquanto estava se arrumando as malas, a maleta da gente no carro, a igreja da abadia estava aberta. Eu deixei a minha maleta assim e entrei na basílica. Fiquei lá no final só olhando. Somente eu. Realmente isso é um sinal para mim. Aí o bispo da região estava ordenando um padre. Naquele momento? Naquele momento que eu entrei.
Eu olhei. Aí a lágrima correu. Quando será eu? Aí saí. Eu escolhi. Onde tu estava, pai? Eu estava na igreja, estavam ordenando um padre. Só eu entrei. Os outros desistiram do sacerdócio. Foi mesmo. Todos. Do grupo de 6. Pessoas muito boas, amigos, cristãos verdadeiros, mas foram deixando. E por que eu fiquei? Por que eu entrei naquele dia e vi aquilo? Só eu entrei. São sinais de Deus, né? A gente tem que ir lendo o que Deus escreve para a gente nos acontecimentos, né? E normalmente a gente só vem interpretar quando liga os pontos lá na frente. Acontece, né? Lá na frente, né? Achei muito providencial isso. Ainda se emociona quando chega aqui, que olha para frente e vê 55 anos de história aqui dentro. Muita coisa. É uma história gigante, 55. Passou por muita coisa aqui dentro. De alegrias, de dificuldades. Quando eu cheguei logo aqui, eu com a cabeça do Vaticano II, né? A liturgia do Vaticano II, e aqui era uma paróquia meio tradicional, com as filhas de Maria, tinha umas associações. Bem formal, né? Bem formal. Com a cabecinha. E eu, com a cabeça aberta de Dom Helder. Então, esse São José que está aí, era lá no trono, onde está a cruz. E ali onde está a imagem de São José, que é uma peça barroca, muito boa, um anjo, e onde estava Nossa Senhora, outro anjo. E essa coluna que está aí, e ali, era dali também, fazia côncava e convexa, outros anjos. Sim. Então você chegava aqui, São José, adorado por 4 anjos. Como é que eu vou conviver com isso? Como botar a cabeça dessa gente que Cristo é o centro, que Cristo é o rei, é no centro, Ele é o centro de tudo. Então, no material litúrgico tem que dizer isso, a liturgia tem que dizer isso. Cristo é o centro de tudo, é o único Salvador. Não é São José que nos salva, é Jesus Cristo que morreu na cruz. Exatamente. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. São José tem seu papel, seu lugar, muito bem, grande figura de tirar o chapéu, mas não para ir para o trono. Então eu vou tirar São José. Ali tem 2 tábuas, está vendo aqui na subida? Sim. Eu botei um anjo ali e outro aqui, voltado para lá. Tirei a coluna e pedi ao bispo, me deu uma imagem de São José boa, bonita, barroca. E é aquela que está aqui, é muito boa. Melhor do que essa aqui, é só de gesso. É boazinha, quebra um galho. Né? E Nossa Senhora era aqui no altar lateral. Aí peguei o São José e botei lá no trono. Aí não disse nada. No domingo, eu disse, estou notando alguma coisa diferente? E um senhor que estava aqui mandou dizer um recado para mim, diga ao padre que a ajudinha que eu dava para a igreja não vou dar mais não, porque ele tirou São José do trono. Porque para ele, São José, é a paróquia de São José é o deusinho daqui. E eu queria dizer que quem é o centro é Jesus Cristo. Jesus é superior. Então tem que usar o material de acordo com o que eu estou dizendo. Exatamente. Então, tem que ser coerente. Aí eu disse, pro trono vai o rei. Encontrei essa cruz que é maravilhosa de jacarandá, e o Cristo é todo de marfim. Todo de marfim. E estava onde? Na porta. Então as coisas estavam mal alocadas aqui, né? Eu estava botando as coisas nos seus lugares. Aí botei São José e eu disse, diga a esse homem que eu não precisava, São José não precisava do dinheiro dele, não. Agora, eu preciso. Sabe para quê? Para limpar os bancos para vocês não funcionarem a roupa mesmo. Para acender as luzes e pagar a eletricidade para vocês. Isso eu preciso. Ele não precisa nada. Porque nem dólar ele vale para ele. Se ele botar $1 na imagem, ela não se abaixa nem para apanhar. Quer dizer, isso é uma coisa racional
quebrava imediatamente esse pieguismo que o pessoal tem, né? Eu dizia concretamente, portanto, até já é tempo de sacrinha, como é? Chacrinha? Sacrinha. Quem vai para o trono é o rei. Não era isso que ele dizia? Era. Quem não ia para o trono recebia um abacaxi. Ele dizia, quem vai para o trono é o rei. Pernambucano Chacrinha. Qual foi a última vez que o senhor viu a igreja cheia? Ou nos domingos consegue, gente? Dia de São José. Dia de São José. Isso. O Dom Fernando veio aqui para celebrar. São José vem muita gente. Porque aí é dia de São José, tá bem, é dia do padroeiro e tal. O Papa proclamou São José patrono da igreja. Ele tomou conta tão bem do Filho de Deus que ele é patrono da igreja, tome conta da igreja, né? Estão fazendo uma restauração nos bancos. Estão aumentando aqui o assento. Limpando esse encosto. Vamos passar um verniz depois. Ali, nessa parede branca, não tem altar, né? O altar agora é esse aí. Antigamente celebrava lá atrás, de costa. Você deve ter visto quando menino. Sim. Agora o concílio mudou. É tudo voltado para o povo. Que antes você celebrava para o Senhor, né? Hoje você tem que celebrar para o povo. Para o Senhor, sempre. Que é de costa, que é de frente. A Eucaristia é a mesma. A igreja é quente nos domingos. Sim, faz calor. Nessa parede, que é aqueles ferros ali, eu tenho uma imagem que estão restaurando ela, estão limpando, é São Pedro e São Paulo. Pedro, que virou Papa, e Paulo, o apóstolo. Eu botei ali sem precisar de ninguém botar flor, nem coisa nenhuma, você der só a imagem. E ali vai ter a imagem de São João Batista, que é o carro do batistério. Batistério. E ali tem uma pombinha do Espírito Santo. Está sendo restaurada também? Tá. Quem é que restaura? Tem duas moças aqui, nessa sala aqui dentro, que estão restaurando essas imagens. Esses medalhões, que são os apóstolos, estão restaurando agora. A goteira estragou muito. Elas estão restaurando nesse momento? Elas estão de restauração. Será que elas falam com a gente? Será, Gil, que elas falam com a gente? Que estão restaurando? Não, agora deve estar fechado lá. Está fechado. Eles pintaram, restauraram tudo, pintaram em dourado todo esse desenho. O lírio é o símbolo de São José. Por que o lírio é o símbolo de São José? É símbolo dele por causa da pureza dele. O lírio é uma flor branca. O lírio é símbolo da pureza dele. Porque José era da família de Davi, ele é de origem real da família de Davi. Tinha sido dado como noivo para Maria, que tinha 15 para 16 anos. Ele estava tranquilo que ia ser o esposo dela. Acontece que algo aconteceu com ela extraordinário. E ela engravidou. Que foi a mensagem de Deus a ela. Ela tomou um susto, disse, não tenha medo. Eu lhe trago uma grande notícia. Você vai dar à luz um filho. Ela entendia que filho nasce com um homem. Como se eu não conheço homem nenhum? Fique tranquila. A força do Altíssimo vai descer sobre você. E aquele que nascer de você será chamado Filho do Altíssimo. Ela não entendeu nada. Não dá para entender. Ela disse, já não está aqui quem falou. Seja como ele disser. Faça-se em mim segundo a palavra de Deus. O que ela queria era fazer a vontade de Deus. Ela não sabia que tinha sido escolhido. Quando José soube dessa história e que ela estava grávida, ele disse, eu vou sair dessa. Não vou aceitar mais como esposa dela. Ele ficou receoso.
que era um homem justo, correto, encontrar aquela que era pretendida dele, grávida, sem ele ter mexido com ela. Para ele foi um momento de tormento para São José. Mas aí, num grande sonho, que Deus fala também a nós pelos sonhos, é preciso a gente estar muito atento aos nossos sonhos. José, não tenha receio de tomar Maria por esposa. O que aconteceu nela foi isto. Esse já não está aqui, quem falou? Obedeceu e tomou Maria por esposa. Então ficou com ela até o menino nascer. E foi para Jesus um pai, e Jesus foi para ele um filho. Cuidou do menino, livrou o menino das garras de Herodes, que queria matar todos os meninos. Eu estive em Belém e via, dizem que era a ossada das crianças que Herodes mandou matar, para ver se atingia o tal do Messias. Dizia que o Messias vinha. E Maria estava com esse Messias nas mãos. Então José foge para o Egito. Foi para lá até receber a ordem de Deus para voltar para Belém. Aí não ficou em Belém, não. Ele disse, Maria, vamos para Galileia, e na Galileia vamos para Nazaré, porque lá é uma cidade mais calma, onde criou Jesus. O Evangelho fala de Jesus com 12 anos, ele ia para o templo, e um dia se perdeu no templo. E José e Maria, que todo mundo convergia para o templo de Jerusalém naquela festa. E ele foi com o menino também. E lá o menino se perdeu no meio da multidão. Passaram um dia inteiro procurando e não acharam. Quando voltaram ao templo, encontraram Jesus falando para os doutores da lei. E eles interrogando o menino e ele respondendo. Maria só disse isso a ele. Meu filho, por que você fez isso com seu pai? Você não sabe que ele estava procurando. Ele se voltou para ela e disse, mulher, você não sabe que eu tenho que me preocupar com as coisas que são do meu pai? É do Pai do céu. Eu tenho que me preocupar com as coisas que são do meu pai? Ela também não disse mais uma palavra. Silêncio. E voltaram para... Eu estive lá onde São José trabalhava, na marcenaria, coisa de casa que ele fazia, né? E Jesus foi educado assim. E os evangelhos não falam mais nada. A partir de 12 anos, só quando ele começa a perseguição dele. E nesse ato, do 12 até essa idade adulta, para onde ele foi? O que é que ele fez? Ninguém O sabe. que é que a igreja conclui que ele fez? Que ele deve ter ficado na região. E pelos evangelhos a gente nota que era ele que sempre se debatia com os fariseus, o pessoal do templo, né, que eram muito ferrenhos. E ele dizia, igual a nós em tudo. Uma vez ele falando do pai, um deles disse, o senhor fala tanto do pai, mostra o pai. Ele disse, eu e o pai somos um. Quem me vê o pai. Ele é igual a Deus, ele é Deus, filho de Deus. Deus enviou o seu filho para salvar. E foi duro, né? E assumiu. Nunca reclamou uma bofetada. Quando um soldado deu uma bofetada nele, ele não deu do outro lado, não. Ele respondeu forte para Pilatos. O soldado deu uma bofetada, ele caiu com o rosto no chão. Quando ele se levantou, ele disse, se eu falei a verdade, diga que eu falei. Por que você bateu em mim? Quer dizer, ele fez aquele agressor refletir, mas não rebateu. Então ele diz, assim devemos ser nós. Alguém me fere, eu devo fazê-lo refletir a maldade que fez para comigo, mas não rebater a mesma coisa. Isso é o amor ao próximo. Amor ao próximo. A gente fala tanto das coisas relacionadas ao sagrado. O Santo Sudário é verdade ou é uma ficção?
Eu acho, pela sua experiência? não se pode dizer que é verdade nem é que é ficção. Acham parecido, mas a igreja não dá nenhuma palavra a respeito disso. Eu estive na cidade onde está guardado o sudário, lá em Roma, lá perto de Roma, no norte da Itália. Dizem que foi o pano que envolveu. Não sei. Se você não acreditar, não tem problema nenhum. Então não tem como provar se é verdade ou ficção. Todas as coisas que acontecem na igreja, por exemplo, Nossa Senhora apareceu em Fátima. Você disse, não acredito não tem problema. Não é dogma de fé. Todas essas coisas que você vê da devoção do povo católico, a igreja respeita porque tem um fundamento de verdade, mas não é dogma de fé. Então qualquer católico pode, Nossa Senhora é desatadora dos nós, tá certo, tá bom. Nossa Senhora de La Salete, e Jesus apareceu a não sei quem viu. Os místicos têm suas coisas, né? Ver coisas e tudo. Um bom psicólogo, psiquiatra resolve isso. Eu não vou dizer que essa pessoa está mentindo. Então a igreja respeita e diz, quem quiser aceitar, aceite. Mas não é dogma de fé. Dogma de fé é a Eucaristia. É Jesus Salvador do mundo. É Jesus morto na cruz. Isso é dogma de fé. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, é dogma de fé. Logo depois da ressurreição, os discípulos estavam tudo reunidos num cenáculo, com Maria, era chato também. Eram 50 dias depois de tudo que tinha acontecido, tinham morto Jesus Cristo e ele tinha ressuscitado, mas eles não sabiam. Então eles estavam reunidos, com medo dessa autoridade. Se fizeram isso com o nosso chefe, imagine com a gente. Pedro, Tiago, Mateus, Judas Tadeu, a turma dos 12, Tomé também. Tudo com medo, né? As autoridades de Roma não brincavam. A Roma não brincava no serviço, né? Sim, era impiedosa. 500 anos de Império Romano, né? Aí tudo com medo. Aí viram línguas de fogo descer sobre cada um deles. Era a descida do Espírito Santo. Eles ficaram, abriram as portas e saíram a proclamar na rua, sem medo de ninguém, o que Jesus tinha feito e tinha dito. Quer dizer, não são os galileus? O que aconteceu? Eles estão pregando sem medo? Eles não tinham medo, uma força. Só que Tomé não estava nesse dia. Aí disseram, lá vimos o Senhor. Não acredito não. Se eu não botar a mão na chaga dele e no peito, eu não acredito. Aí, 8 dias depois, Jesus entra, sempre com essa palavra, a paz esteja com todos. Era ele. Ele se diz, Tomé, põe a mão aqui, veja minhas chagas. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Aí ele diz, você é como Tomé, só vai se acreditar. E então Jesus mostrou. Então apareceu a eles diversas maneiras. Uma vez no lago, eles estavam pescando, Pedro já estava na pescaria e tal. Jesus então andou sobre as águas. E Pedro pensou que era um fantasma. Aí se vestiu, porque estava nu, pescando. Ele disse, é o Senhor. Ele disse, venha. Aí Pedro disse, se é o Senhor, eu vou. Aí Pedro andou sobre a água, mas já começou a afundar. Esse homem, pouca fé, tenha fé. Salvou Pedro. E comeu com ele peixe com pão que eles tinham lá. Então apareceu de diversas maneiras, mas depois reuniu e subiu ao céu. Sobretudo os primeiros, um rei da França, que foi canonizado pela igreja, era um grande santo, lutou contra as cruzadas. Então ele dizia, se conheceram, porque ninguém dava vida por qualquer coisa. Então até hoje, há pouco tempo, teve uma menina aí de Juazeiro,
queriam estrupá-la. Eu disse, não faço, não deixo, não deixo, não deixo. Isso faz mal a papai do céu. E mataram a menina. Levaram o processo para Roma. Uma Marte. Maria Goretti é uma filha de um italiano. Foi canonizada há pouco tempo. Maria Goretti também foi. Inês foi na Sicília, colocaram ele numa fogueira. Joana d'Arc também. Ele assumiu a São Sebastião, que era um soldado romano, vendo a atitude dos primeiros cristãos em Roma, ele, soldado do Império Romano, se converteu aos cristãos. O imperador não teve dúvida. Sebastião e flechou. Porque eu tive das catacumbas dos cristãos em Roma. Eu ainda tenho. Os cristãos tinham que fazer catacumba embaixo do chão. Sobre o império não podia. O imperador não deixava. Botar, se vocês quiserem, é debaixo do chão, debaixo do império. Então a gente visita as catacumbas de Roma. Eu tenho ver as catacumbas e deles, tudo. Visitei, então, corredores e corredores de catacumba. Eram os primeiros cristãos. A história é maravilhosa, maravilhosa. O senhor fala alguma coisa sobre esse altar? O que é que a gente enaltece aqui na... Esse altar nem é da época da igreja. Ele é de 1926. Não existia esse altar. Existia alguma coisa em relação ao Santíssimo Sacramento. Mas em 1926 o padre que estava aqui mandou fazer esse altar, que parece mais um carro alegórico. Mas quem sou eu para tirar isso daí? Né? E botar o quê? Então é melhor deixá-lo e mantê-lo com sobriedade. Explica pra gente, muita gente é leigo, não sabe, o que é aquela luz vermelhinha. Essa luz vermelha é para indicar que o Santíssimo Sacramento está no sacrário. Que Jesus então, sempre que ela estiver acesa... Sempre está acesa. Você pode fazer adoração, porque ali na porta do sacrário é abrir, tem a âmbula com o pão consagrado. É Jesus presente constantemente. Boa. Como a história de um pobre que foi para uma igreja, ele era pobre, não estava pedindo na esmola, ele ficou sentado lá na igreja, a igreja inteiramente vazia, e ele sentado lá. Uma pessoa falou assim, por que você fica aí? Por que não entra? Eu disse, não, eu sei que ele está ali, e eu digo a ele que eu estou aqui. Aí ele fazia, Senhor, Zé está aqui. Eu só sabia dizer isso, eu não sei rezar, não sei dizer nada, só dizer que eu estou aqui. Depois ia embora. É uma fé ingênua, né? Senhor, eu estou aqui, pronto. Padre, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pela sua disposição em estar aqui com a gente. Gente, muito obrigado por ter acompanhado essa primeira temporada das Igrejas do Meu Recife. Vem aí um outro projeto relacionado às igrejas. Aguardem mais informações no canal Você Show. Grande abraço, obrigado a todos.